Começando aí mais uma aula, né, sobre o livro de Provérbios. Aquilo que a gente se propôs a fazer, aquilo que eu me propus a fazer com algumas pessoas, e quem se interessasse, quem quisesse e quem tivesse esse desejo, né, de estar seguindo, de estar caminhando aí nessa jornada pelo livro de Provérbios até o dia 30 de novembro. Ontem foi a nossa primeira aula, foi uma aula um pouco mais longa, né? Até para que eu pudesse introduzir um pouco sobre algumas características do livro de Provérbios. Então acabou se alongando um pouco mais, foi uma aula ali de um pouquinho aí de mais de 50 minutos, menos de uma hora, mas hoje o que eu me proponho a fazer é algo justamente mais breve, algo justamente mais prático, algo justamente mais objetivo, como o próprio livro de Provérbios né? Um livro, como a gente falou ontem, um livro bem prático, um livro com sugestões e princípios e mandamentos e parábolas, né, que a gente já esclareceu ontem e acho que é desnecessário que a gente volte novamente a esses assuntos. Se você, né, tem alguma dúvida, você pode entrar em contato, a gente vai tentar esclarecer, vamos tentar chegar a uma resposta juntos, tá? Um entendimento maior disso juntos. Se você não assistiu a aula de ontem, sugiro que você assista. Tá aqui no meu Reels, no próprio Instagram, e também tá lá no meu canal do YouTube, tá? Então você pode assistir, lá tem alguns outros esclarecimentos, tem uma introdução um pouco mais embasada no livro de Provérbios, tá? Ontem a gente, né, até avançou um pouco mais, a gente chegou do capítulo 1 até o capítulo 4, já do livro de Provérbios, porque eram capítulos que tratavam basicamente do mesmo assunto, dos mesmos princípios, e a gente já foi um bom avanço, né? Espero que em algum momento até do seu dia você tenha conseguido ler esses capítulos e essa introdução. Se você não fez, te incentivo novamente a fazer, a se dedicar, a entender um pouco mais do que a gente já falou, tá? E hoje então a gente está entrando aí no capítulo de número 5. Como eu já disse, é um capítulo já que trata de uma situação prática, de algo prático, e um assunto até mesmo delicado e um pouco mais pesado, tá? É um assunto, a gente hoje vai tratar sobre advertências contra o adultério. Então hoje a gente vai tocar nesse ponto, adultério. São situações práticas, conselhos, alertas e consequências do adultério que estão sendo descritas no livro de Provérbios. Lembrando, como eu disse ontem, né, a história do adultério estava, de certa maneira, presente na vida de Salomão. Não que Salomão tenha sido fruto de um adultério, mas o relacionamento entre seu pai Davi e sua mãe Betseba, ele se iniciou com um adultério. Né, quando, né, Davi tem ali o seu relacionamento com Betseba, nasce então a primeira criança que morre, e depois, né, num ato de arrependimento, de restauração, nasce então Salomão. Então esse assunto é um assunto presente na vida de Salomão. Não sei de que maneira os seus pais abordaram esse assunto, abordaram essa história do passado deles com ele, mas Salomão aborda esse tema, e essa parte aqui é de fato uma parte dita por Salomão. Né? A gente viu ontem que os provérbios não foram escritos somente por Salomão. Mas vamos lá. Quais são as advertências que foram ditas? Quais são os pontos que foram ditos em relação a adultério pelo autor de Provérbios Salomão, pelo sábio Salomão? Primeira coisa que a gente observa, abra sua Bíblia aí comigo, no capítulo de número 5, olha só o versículo de número 1. Ele começa falando meu filho. Né? Então era um conselho que um pai estava dando para um filho. Talvez Davi estivesse dando esse conselho, Betseba estivesse dando esse conselho em relação a adultério. E ele começa da seguinte maneira: meu filho, dê atenção à minha sabedoria e incline os ouvidos. Ouvidos. Guarde essa palavra. Incline os seus ouvidos para atender as minhas palavras, para entender o meu discernimento. E logo depois ele diz, no versículo 2, assim você manterá o bom senso
e os seus lábios guardarão o conhecimento. Ele então fala de inclinar os ouvidos, e isso é uma coisa muito importante, guarde isso, inclinar os ouvidos para essas palavras, para esse ensinamento. E depois ele cobra uma atitude que no versículo 2 ele fala, assim você manterá. Manter, ele aqui está cobrando um posicionamento, está cobrando uma atitude, está cobrando uma postura daquele que está ouvindo, daquele que está aprendendo esse provérbio. E qual é a postura que deve ser mantida? Bom senso e guardar o conhecimento. Tá? E você pode ver novamente que essa questão de você guardar os ouvidos, inclinar os ouvidos, é uma questão tão importante que lá no versículo 7 ele diz o seguinte, agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Ou seja, ele está novamente repetindo e dando ênfase ao seguinte, me ouça, me escute, preste atenção, aprume os seus ouvidos, deixe os seus ouvidos abertos àquilo que eu estarei falando, àquilo que eu estarei te ensinando. Então, por que ele dá essa ênfase toda ao ouvir? A gente vê isso lá no versículo de número 3. Qual é a importância disso? O versículo de número 3, ele diz o seguinte, pois os lábios da mulher imoral destilam o mel. Ele está falando de qual parte do corpo? Os lábios. Ele está falando dos lábios. Os lábios servem para quê? Para expressar palavras. Para você falar, é dos seus lábios que as suas palavras vão sair. Então, ele está entendendo o trocadilho, a ênfase que ele faz de você estar com seus ouvidos atentos, porque é desse ponto que surge um grande risco. Surge um grande conflito que pode vir a acontecer. É uma porta de entrada, os seus ouvidos. Por isso, os seus ouvidos devem estar atentos aos ensinamentos que são dados. Porque da onde sairão os grandes, o maior risco, talvez, são dos lábios da mulher imoral. Ele aqui está dando um conselho para homens. Ele aqui está dando um conselho para o seu filho, Salomão. E ele depois continua dizendo, sua voz é mais suave do que o azeite. Aqui ele está se referindo ao azeite como algo que amolece, como algo que vai servir como um solvente, vamos dizer assim. É um óleo que seria colocado sobre um ponto mais rígido, mas que serviria então para amolecer, para deixar aquele órgão, né, no caso o coração, mais suave. Deixar o seu coração, então, com azeite e algo que vai amolecendo. Então, qual a importância de você deixar o seu ouvido atento? Deixar o seu ouvido inclinado ao conhecimento da palavra, ao ensino da palavra, a esse ensino que era dado. É porque você deve ficar atento àquilo com que você escuta e da maneira que você escuta. Porque a palavra, ela pode entrar no seu ouvido e despertar um sentimento. E por mais que você deixe o seu coração duro, o seu coração eu vou resistir, dependendo do tom, dependendo da forma, dependendo da intenção que essa palavra é dada, essa palavra pode servir como um azeite e amolecer até aquelas partes, aquelas regiões mais endurecidas. Tá? E ele aqui está se referindo, obviamente, ao seu filho, está dando um conselho ao seu filho para que seu filho se previna a esse tipo de mulher imoral. Mas não, isso não serve somente para homens, mas isso serve também para mulheres, tá? Mulheres que principalmente são levadas por aquilo que ouvem, por aquilo que escutam, tá? E ele continua dizendo, ele continua trazendo alguns ensinamentos. Qual seria então o que está escondido por trás disso tudo? Por trás desse objetivo, por trás dessa intenção de você levar uma sedução, de você estar desviando uma determinada situação, uma determinada pessoa que já tem um relacionamento, que já é uma pessoa aliançada através do casamento, através de um relacionamento sério. Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Vocês lembram que ontem
A gente falou que a gente estaria começando uma jornada pelo caminho, pela vereda da vida, uma jornada por esse caminho da vida, e que a sabedoria que a gente estaria adquirindo através do livro de Provérbios é uma sabedoria que estaria nos ensinando no caminho da vida, nessa jornada da vida, nessa vereda da vida. Então, olha só, a gente está se referindo aqui a uma pessoa adúltera, a uma pessoa que quer cometer um adultério, a uma pessoa que quer se desviar da da sua aliança com uma pessoa. Ela não enxerga esse caminho, ela não enxerga que esse caminho que ela está entrando, que essa pessoa está entrando, é um caminho que levará à morte. É um caminho que levará diretamente à sepultura. Essa pessoa não enxerga, essa pessoa não está conseguindo enxergar esse caminho. É uma pessoa que está cega. Então, uma pessoa que já entrou por um caminho de adultério, uma pessoa que já está envolvida com um adultério, que tem pensamentos de adultério, ela já está cega e ela está entrando por um caminho de morte, por um caminho que está levando diretamente à sepultura. E a morte não necessariamente vai ser uma morte física, mas isso vai ser a morte de um relacionamento, vai ser a morte de uma família, vai ser a morte de sentimentos. E pode ser que seja também até uma morte de uma pessoa que entra em depressão, de uma pessoa que perca o seu brilho de vida. Tá? E ele continua, vamos continuar aqui, vamos seguindo. E ele cita novamente, como eu já falei para vocês no versículo 7, agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Ele faz novamente esse apelo, meu filho, me ouça, meu filho, preste atenção. É como se fosse um pai pegando um filho, uma mãe pegando uma filha, um filho dizendo, me ouça, preste atenção naquilo que eu estou dizendo. Esse caminho é um caminho de morte. Não ouse entrar por esse caminho. Não pense em entrar por esse caminho, porque a consequência disso será a morte. E ele diz no versículo 8, olha só que interessante, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa. Eu fiquei pensando, não se aproximar da porta da casa dessa mulher. Tá? Eu não falo aqui somente para homens, tá? Eu estou falando também para mulheres, para pessoas que são casadas, que têm seus relacionamentos fiéis, seus relacionamentos sérios. Tá? Ele cita mulher porque ele está falando com Salomão, novamente eu digo. Mas preste atenção, ele fala, não se aproxime da porta. Não se aproxime da porta. O que serve? Para que serve uma porta? Né? É para entrar. Eu não vejo outro objetivo para a porta a não ser para você entrar por essa porta. E ele fala, não se aproxime dessa porta. Porque se você se aproximar dessa porta, você está perto demais. Você está muito próximo de entrar por essa porta e de entrar por essa casa. Quais seriam essas portas, né, que estão abertas, essas portas que a gente se aproxima, que podem nos levar a um caminho, que podem nos levar a um ato tão inconsequente, tão grotesco, um ato tão infame como esse? Essas portas podem ser as portas de pornografia, as portas de sexualidade, de uma sexualidade não saudável, as portas de prostituição, as portas sedução. E são portas que estão próximas de nós. Pode ser uma música, pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser uma foto, eu não sei. Mas são portas. Eu fico pensando e refletindo. Quais seriam essas portas? Porque aquilo que é o adultério, né, quando Jesus ele diz, é aquilo que já é cobiçado no coração. Se você tem a intenção do adultério, isso já é um adultério. Né? Isso já é aquilo que Jesus nos ensina, aprofundando, indo além da lei. Então, nós devemos estar atentos com essas portas, não se nem sequer se aproximar dessas portas que podem corromper o nosso coração, que podem corromper a nossa mente e que podem nos levar para um caminho de muito prejuízo. Você pode, eu estou vendo só isso aqui não me afeta, não é algo prático, não é algo que eu esteja fazendo. Mas se é uma porta, não se esqueça que esses lábios, eles destilam mel.
essas vozes são mais suaves do que o azeite. Então, por mais protegido, por mais seguro que você esteja se sentindo, isso vai vir como mel, isso vai vir como o azeite, que vai amolecendo, amolecendo, amolecendo. Então, nem sequer se aproxime dessas portas. Fique atento às portas que você tem passado, porque o conselho que é dado, e eu digo agora, como foi dito para Salomão, não se aproxime dessas portas. Incline os seus ouvidos para ouvir esses ensinamentos. E olha que interessante, ele fala no versículo 9, para que você não entregue aos outros o seu vigor. No versículo 10, não se fartem, para que estranhos não se fartem do seu trabalho, e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Olha só qual é a consequência desse ato, qual é a consequência desse adultério. É um trabalho que é feito, mas quem está usufruindo dos frutos desse trabalho são outras pessoas. O adultério, ele te leva a produzir, mas não será você que vai usufruir os frutos, as sementes daquilo que você plantou. Quem está usufruindo do seu vigor, quem está usufruindo do seu trabalho, quem está enriquecendo com o seu trabalho, são outras pessoas. Né? Um exemplo, algo que a gente escuta, é tão comum a gente ouvir. Uma pessoa tem uma família, uma pessoa tem a sua família constituída e às vezes você escuta, caramba, essa pessoa ela deixa de dar para a sua família, ela deixa de abastecer a sua família e ela está abastecendo a sua amante, está abastecendo o seu amante, está dando para outros e deixando de dar para a sua família, porque seria dentro da sua família e é dentro da sua família que esses frutos deveriam ser colhidos, que essa satisfação deveria ser colhida. E olha só, vamos lá avança comigo um pouquinho no versículo 15. Olha o que ele diz falando em relação a isso. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas por estranhos. Aí, olha só, o versículo 19. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os caminhos dela. Olha só, a gente está vendo a comparação de uma pessoa que entrou por um caminho de adultério para uma pessoa que entrou por essa porta que lhe foi oferecida e aonde está sendo depositado o seu vigor, aonde está sendo depositado o fruto do seu trabalho. Em outros estão colhendo esse fruto, outros estão se satisfazendo daquilo que foi tão arduamente feito. Aí quando você vê aqui nesses versículos que eu li, do 16 ali ao 19, e ele fala, por que você vai deixar as suas fontes transbordarem, se desperdiçarem? Olha o que ele está falando de transbordamento, de abundância. Ele está falando de aquilo que excede. E aquilo que excede vai exceder dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, dentro do seu matrimônio, em fidelidade e em amor. E eu acho interessante que ele fala ali no final do versículo 19, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Está falando de um carinho de esposa para o marido, de mulher para o homem, dentro da fidelidade, dentro da aliança do casamento, dentro da aliança fiel, do amor em fidelidade. A Bíblia condena, a Bíblia ela não apoia a embriaguez, mas ela ressalta e ela fala que o amor em fidelidade, o amor fiel, o amor aliançado, ele deve ser usufruído de maneira plena, e não só de maneira plena, ele deve ser usufruído de maneira excessiva, de uma maneira que embriague, de uma maneira que até te tire do prumo. Né? Uma pessoa embriagada é uma pessoa que está inconsciente. E a promessa, o conselho, aquilo que é dado, o mandamento que é dado para esse amor, é que é um amor que pode ser transbordante.
É um amor que pode fazer com que você usufrua de coisas assim tão fascinantes e de transborde de uma tal maneira que você fica até desnorteado às vezes, né? Então, essas são as diferenças que ele dá. E ontem a gente falou a respeito de não se entristecer com a disciplina do Senhor, não se entristecer quando nesse caminho da vida o Senhor nos repreender, o Senhor nos corrigir, para a gente não se entristecer com isso. Olha só o versículo de número 12, o que ele diz? Você dirá, como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Quem rejeitou a repreensão, quem rejeitou a disciplina, foi aquele que entrou num caminho de adultério. Tá? Não ouvi os meus mestres, versículo 13, nem escutei os que me ensinavam. Lembra, a gente já falou, ele clama, ele chama, ele fala, ele é efusivo, ele força esse chamado me ouça, me ouça, me ouça. E olha só a consequência da pessoa que não ouviu, da pessoa que não se atentou. Não ouvi os meus mestres, não escutei os que me ensinavam. Rejeitar, fechar o seu ouvido à repreensão, se entristecer com a repreensão, não entender a repreensão, é você se afastar do caminho correto e você acabar entrando por uma dessas portas que são abertas. Segue comigo lá. Versículo de número 22, ainda no capítulo de número 5. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu coração. Ainda falando sobre adultério. Eu quero ressaltar esse artigo aqui. As cordas do seu pecado, perdão. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. O pecado de adultério é um pecado pessoal. O pecado do adultério é um pecado cometido pela pessoa. Não adianta falar, foi Satanás, foi o diabo, foi isso. É seu. Você pecou. Você escolheu entrar por essa porta. Você escolheu rejeitar o ensino. Você escolheu fechar os seus ouvidos. E esse azeite, então, amoleceu as suas estruturas, amoleceu as suas fortalezas. E esse pecado, o pecado da infidelidade, ele é um pecado pessoal. Não foi Satanás, não foi o diabo que transou com outra pessoa. Não foi o diabo que se relacionou com outra pessoa. Foi você. Esse pecado é seu. E esse pecado te amarra. Porque é assim que ele diz aqui. Ele prende e o torna prisioneiro desse pecado. Agora, no versículo de número 16, aqui só eu fiz uma anotação. No versículo de número 17, perdão, ele diz o seguinte, que sejam, ainda falando sobre o amor e infidelidade, tá? Fazendo aquela contraposição com o pecado do adultério, mas falando sobre o amor e infidelidade, como o amor ele deve ser usufruído, como a aliança deve ser feita em relação ao amor. O versículo de número 17 diz o seguinte, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Exclusividade. O amor de um relacionamento ele deve ser exercido em exclusividade. O amor é exercido, o amor conjugal, o amor entre duas pessoas, o amor exercido num casamento, num relacionamento, ele é exercido com exclusividade. É uma aliança que é estabelecida, é uma aliança que é feita. Uma aliança significa um sim, mas ela também significa muitos nãos. Quando eu disse sim à minha esposa, quando eu disse sim ao meu casamento, eu rejeitei todas as outras opções. Eu disse não quero nenhuma das outras ofertas que me serão dadas, porque eu disse sim a uma mulher. E ela também disse sim para mim. Então, nesse momento, é o que diz aqui, o versículo 17. Ela é exclusiva. Eu sou exclusivo. Você é exclusivo da sua esposa. Você é exclusiva do seu marido. Vocês têm uma aliança. E essa aliança deve ser transbordante
Essa aliança deve ser excessiva, você deve se embriagar desse sim que foi dito no momento que você estabeleceu a sua aliança com a pessoa que você ama. Vamos lá comigo, já caminhando aí para o final. Capítulo de número 6, no versículo de número 20, ele continua ainda, ele dá uma pausa ali, tá? Depois a gente vai entrar nesse assunto, mas no versículo de número 20, ele volta a falar sobre adultério, ele continua falando sobre adultério. O interessante é que entre o capítulo 5 e o versículo 20 do capítulo 6, ele fala sobre insensatez. Ou seja, há uma relação entre o adultério e a insensatez. A insensatez ela está entremeada entre os caminhos do adultério. E ele volta a falar, obedeça os ensinamentos, amarre sempre junto ao seu coração. Né? Ele faz uma contraposição entre aquilo que foi amarrado lá no versículo de número 22, a impiedade, o pecado prendeu, amarrou. Mas aqui ele diz, amarre os ensinamentos junto a seu coração. Eu acho interessante o seguinte, versículo de número 22, ele diz, quando você andar, eles o guiarão, e quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Ele fala de dormir. Quando dormir, ele estará com você. Esse ensinamento ele estará com você quando você dormir. Preste atenção. Às vezes você está achando que não está entrando por uma porta dessa, mas você acabou sendo seduzido, acabou sendo seduzida e você já entrou de certa maneira por essa porta, por esse caminho, está se aproximando dessa porta. Preste atenção, essas coisas elas podem entrar na nossa mente e quando você se deita, sua mente começa a trabalhar e começa a funcionar, e aquilo tudo que foi feito, aquilo tudo que foi absorvido, aquilo tudo que foi escutado durante o dia, aquilo vai estar ainda preso à sua mente. Então você está se deitando, mas você não está se deitando sozinho, porque essas coisas estão amarradas no seu coração, estão amarradas na sua mente, mas os ensinamentos, eles purificam a sua mente. Esse ensinamento, afaste-se, fuja, não passa perto dessa porta. Eles vão te guardar, inclusive, quando você for dormir. A sua mente estará pura, o seu coração estará puro, a sua mente estará protegida. Isso não vai estar criando raízes no seu pensamento, até mesmo no momento ali de você deitar e de você tá se recuperando ali de um dia de trabalho. Versículo de número 24. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Os elogios saem da onde? Do lábio. Por isso nós devemos guardar o nosso ouvido. Não cobice em seu coração a sua beleza. Ele está falando aqui de algum ato que foi praticado em fato, de um ato que foi de fato praticado. Não, ele está falando somente de algo que foi cobiçado no coração. Isso já foi guardado no coração. Isso já foi amarrado. Isso já está te levando para um caminho de impiedade. Ah, mas eu não cometo, eu não fiz, eu não cheguei às vias de fato. Mas se isso já entrou no seu coração, você já entrou por essa porta. Você já entrou por esse caminho. Olha só, eu acho muito forte esse versículo que ele vai dizer aqui agora, o versículo número 26. Eu já tinha lido esse versículo diversas vezes, eu já li o livro de Provérbios diversas vezes, mas quando a gente se propõe a fazer um pouco mais, né, parece que o Espírito Santo, não, parece não, o Espírito Santo vai nos trazendo algumas chamas, algumas luzes diferentes, e a gente vai enxergando esse caminho de uma maneira diferente. Olha, eu acho esse versículo muito forte. Versículo de 26, lê comigo aí, se você não está com a sua Bíblia aberta, anota e lê depois, capítulo 6, versículo 26. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. A prostituição, a venda do sexo, a venda do corpo para oferecer prazer a outro, ele tem um preço. Ele tem o preço de um pão, o preço de um dinheiro, o preço de um alimento. Ele é feito para a obtenção
de algo, de um valor. Mas o preço do adultério, a adúltera, ela sai à caça de vidas preciosas. A prostituição tem o valor de um pedaço de pão. A prostituição tem um valor financeiro. Mas o adultério, ele tem o valor de uma vida. Eu achei isso bem pesado, bem forte. Eu nunca tinha parado para refletir em relação a isso, que ele coloca, vamos botar assim, ele classifica a prostituição e classifica o adultério. E o preço da prostituição é um pão, e o preço do adultério é uma vida. Pode alguém, versículo 27, pode alguém colocar fogo no seu peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem que queime os pés? Ou seja, se você já está brincando com essas portas, se você está brincando com essas situações, você está brincando com brasas, você vai se queimar. Você não pode colocar essa brasa perto da sua roupa sem achar que essa brasa não vai queimar a sua roupa, ou não vai deixar a sua roupa com um cheiro de fumaça. Portanto, não brinque, fuja dessas portas. Obviamente, esses conselhos não são somente para homens, esses conselhos também são para mulheres. Versículo de número 32. Mas o homem que comete o adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. A destruição do adultério é uma destruição pessoal. Você paga com a sua própria vida. E depois ele fala, vai caminhando um pouco mais ainda falando sobre as consequências do adultério. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Eu tinha anotado, quer ver? Versículo de número 13, capítulo 5, versículo de número 13. Perdão, versículo de número 14. Olha a consequência do adultério. Capítulo 5, versículo de número 14. E com isso eu encerro essa aula de hoje. Cheguei à beira da ruína completa. Isso ele está falando de uma pessoa que cometeu o adultério, que entrou por essa porta de sedução. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. O ato, ele pode ser praticado no seu coração, no seu íntimo. O ato, ele pode ser praticado de fato, em oculto. Mas a consequência disso, qual foi? À vista de toda a comunidade. O fim do versículo 14. É um ato que é praticado em oculto, mas as suas consequências, elas são públicas. É óbvio que eu creio, e eu não posso deixar de terminar essa aula sem dessas reflexões, sem um assunto tão pesado, tão sério quanto esse, sem deixar a minha convicção pessoal de que eu creio plenamente no perdão de Deus, eu creio plenamente na graça de Deus, aqueles corações arrependidos, aqueles corações que se arrependeram e se humilharam diante de Deus. E eu creio de todo o meu coração de que existe um caminho de restauração para aqueles que cometeram atos que deles se envergonham. Nós entramos num assunto que é trazido pelo livro de Provérbios, então nós precisamos abordar esse assunto. Mas eu não posso deixar de encerrar essa aula sem dizer que existe um caminho de restauração, sem deixar essa mensagem de esperança, de que existe um caminho de salvação. E todo aquele que é arrependido, se chegar aos pés do Senhor, ele receberá o perdão, ele receberá o sangue de Cristo sobre a sua vida e receberá a graça de Deus. Por piores que sejam os seus pecados, por piores que sejam as suas escolhas nesse caminho da vida, a graça de Deus, ao coração arrependido, ela é capaz de restaurar e de transformar qualquer coração. Que Deus abençoe, que Deus guarde sua vida, que você siga por esse caminho, por essa jornada de salvação, de conhecimento e de sabedoria. Deus te abençoe.